Olá para todo mundo. Na aula 4 nós vamos trabalhar com a sociologia de Karl Marx. Karl Marx, não sei se vocês sabem, foi um pensador alemão do século XIX que teve como objeto de estudo o capitalismo. Tanto é que muita gente fala, mas ele propunha a transformação da sociedade capitalista para socialista, depois comunista, Mas e por que o objeto dele é o capitalismo? Exatamente para entender as contradições do capitalismo e assim perceber as leis do movimento histórico e desenvolver uma teoria interpretativa da história, da questão da sociedade, como é que ela trabalha e vai promovendo essas mudanças. Então, vamos lá. Sociologia de Karl Marx, que foi o título dessa aula. E aí, o que é interessante? Com aquilo que eu tinha colocado para vocês, o foco do Marx é o capitalismo. Então, é um desenvolvimento histórico, é um processo histórico, mas aí muita gente pode se perguntar o que isso tem a ver com a sociologia. Sociologia e história caminham juntas, porque afinal de contas, a preocupação da sociologia, embora seja a sociedade, ela localiza o indivíduo dentro de um tempo, de um tempo específico. Então, a sociedade do século XIX não é a mesma sociedade do século XX, como também não é a mesma sociedade do século XXI. Elas se organizam de forma diferente, embora existam alguns elementos que sejam comuns a todas elas. Mas, de qualquer maneira, é essa preocupação do Marx em entender como é que a humanidade chegou até o capitalismo e como é que, a partir do capitalismo, ocorrem as transformações que levariam para o socialismo e o estágio final dessa história humana, que é o comunismo. O socialismo do Marx ele vai denominar de científico, e isso até para fazer uma diferenciação em relação ao chamado socialismo utópico. Então, qual é a diferença dos dois? Vamos começar então pelo socialismo utópico, que tem como seus principais idealizadores ou pensadores, Robert Owen, Saint-Simon, em alguma medida Proudhon, embora Proudhon tenha um pendor mais anarquista, mas esses dois são os elementos principais desse socialismo utópico. Mas por que utópico? Porque acreditavam que seria possível transformar a sociedade a partir de uma conscientização coletiva, e aí burguesia e proletariado, de que as condições de vida do proletariado, em decorrência das transformações ocorridas da Revolução Industrial, tinham feito com que esse proletariado não tivesse boas condições de sobrevivência ou de existência. E aí a burguesia se apiedaria dessa situação do proletariado e promoveria transformações. Um outro elemento também, e aí já é até a perspectiva do Owen, seria a criação de comunidades nas quais os indivíduos produziriam de forma igualitária e todos teriam acesso aos bens produzidos. Então essa é uma visão que, na percepção do Marx, seria completamente utópica. Por quê? Porque como é que você vai convencer a burguesia de abrir mão do lucro decorrente da atividade, trabalho, certo? Para poder favorecer uma classe social que é desprovida dos meios de produção ou da propriedade privada. Então, Marx ele classifica esse tipo de socialismo como utópico. É algo irrealizável. Uma palavra tem origem grega, significa lugar nenhum, ou topos. Então é algo que seria fantasioso. O Marx, por sua vez, por que ele denomina o seu socialismo de científico? Por uma razão muito simples. Ele pega as leis, leis científicas, certo? Aí é só vocês lembrarem um pouco do positivismo de Auguste Comte, e aplica para a interpretação dos acontecimentos históricos. Então, por exemplo, ele vai analisar a história da humanidade, desde aquilo que ele chama de comunismo primitivo, ou comunal primitivo, que seria o primeiro estágio de organização dos indivíduos para a produção de bens, até o capitalismo. E aí ele vai identificando em cada uma dessas formações as situações que levam à transformação, ou à passagem de um modo de produção para outro. Certo? E a partir dessas observações ele formula leis que ele considera como científicas para a interpretação desses fenômenos históricos. Então essa é a ideia colocada pelo Marx para classificar o seu socialismo de socialismo científico, certo? Então
Está aí a diferença entre socialismo científico e socialismo utópico. Nós agora vamos observar os principais conceitos, né? E aí eu listei modo de produção, infraestrutura e superestrutura, relações de produção e forças produtivas, ideologia, mais-valia, materialismo histórico e dialético. Esses conceitos, né, o Marx ele elaborou exatamente para poder entender melhor as sociedades ao longo da história, né, e como é que essas sociedades se organizam para produzir. Então, há toda uma relação entre esses conceitos e a realidade analisada, certo? Então, vamos lá. Modo de produção. Modo de produção é o momento histórico. Então, ele vai se dividir em algumas fases, né? Normalmente, a gente trabalha com história pré-história, história antiga, história moderna, medieval, história moderna e contemporânea, certo? O Marx não, ele trabalha assim: modo de produção comunal primitivo, modo de produção escravista antigo, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção socialista, e a etapa final dessa história seria exatamente o modo de produção comunista ou comunismo, certo? Então essa é a fase histórica. Aí, dentro desse modo de produção, nós temos a divisão em dois conceitos: a infraestrutura e a superestrutura. O que são esses? São esses dois elementos. O Marx entende que seria como se fosse um edifício, tá? Então, a infraestrutura, como o próprio nome diz, é a base, né, desse modo de produção. Então, lá está a perspectiva econômica, a forma de organização das chamadas forças produtivas, né? Então, é um elemento material do modo de produção. A superestrutura, por sua vez, ela é caracterizada pela presença do Estado, da cultura, dos aparelhos jurídicos, dos instrumentos sociais como escola, cultura, né? Aquilo que mexe, digamos assim, com o que não é material, embora tem uma forte relação com esse aspecto material. E como é que se dá a relação entre infraestrutura e superestrutura? É uma relação, digamos, caracterizada por uma certa tensão. A infraestrutura, como ela mexe com as questões materiais da sociedade, então, por exemplo, as técnicas e tecnologias, né, que estão presentes para a satisfação das necessidades materiais, elas se movimentam a uma velocidade específica dela, né? A gente não tem como determinar essa velocidade. São as necessidades materiais dos homens que vão determinando essas mudanças, essa variação de velocidade. E a superestrutura, como trabalha com o indivíduo mesmo, né? Então nós, os sujeitos históricos, nós muitas vezes somos resistentes às mudanças tecnológicas. Por exemplo, imagina, hoje é muito comum, mas você imagina um operário nos anos 60 e 70 vendo a introdução sistemática de robôs nas linhas de montagem. Então isso causava um impacto, né? Acelerava a produção. Você tem ali, digamos, um operário, né, que vai executar uma tarefa 24 horas por dia, só para manutenção. Então esse operário ele não tem que parar para férias, não adoece, a não ser quando dá pane, né? Então assusta, né? Então isso é a tecnologia agindo, né? Então isso vai levar o quê? Uma modificação na forma de produzir, né? E essa modificação na forma de produzir afeta exatamente as relações de produção. Então, o indivíduo que antes estava ali na linha de produção, ele é deslocado para outras tarefas dentro da mesma fábrica. Ou, no pior dos casos, que não é muito raro, ele perde o emprego para o robô, né? Então, essa é uma característica. Por isso a questão que eu falei das tensões entre infraestrutura e superestrutura. E essas tensões, obviamente, levam à transformação do modo de produção e à passagem de um modo de produção para outro, né? Então, essa é uma característica importante. As relações de produção se localizam exatamente aqui, na superestrutura, perdão, né? Então, como é que funciona? O que é a relação de produção? A relação de produção é como as sociedades se organizam para trabalhar. Então, ela varia ao longo do tempo, não é a mesma. Embora o conceito relações de produção seja invariável, né, a forma como os indivíduos se organizam é que muda. Então, por exemplo, você pega na antiguidade clássica, sociedade romana, por exemplo. Digamos assim, a relação de produção predominante na sociedade romana é o trabalho escravo,
Então, é um indivíduo tornado coisa, propriedade de alguém, que executa praticamente todas as tarefas dentro daquela sociedade. Então, essa é uma relação. Então, quando o indivíduo desempenha determinada tarefa dentro de determinados limites, né, e ele é, de alguma forma, digamos, vou colocar entre muitas aspas, recompensado pelo exercício dessa atividade. É claro que, por exemplo, um escravo, pelo fato de ser uma coisa, ele recebe o básico. O básico é um lugar para ficar, roupa para vestir e alimentação, certo? Hoje, por exemplo, a relação de produção das sociedades capitalistas é o trabalho assalariado, ou seja, você trabalha, né, gera uma riqueza para o dono do meio de produção, recebe em troca desse trabalho um salário, por isso que o sujeito é um trabalhador assalariado, e dentro desse salário, aí eu já antecipo um pouco esse penúltimo conceito aqui, você tem uma situação de mais-valia, ou seja, o indivíduo trabalha tantas horas por dia, só, digamos, 8 horas, né? 8 horas trabalho. Só que, para o pagamento do salário dele, ele trabalha 4 horas. As outras 4 são apropriadas pelo dono dos meios de produção na forma de lucro. Isso é a mais-valia, certo? Então, a relação de produção, ela se baseia exatamente numa forma de organização desse trabalho, certo? E as forças produtivas? As forças produtivas são exatamente as técnicas e tecnologias empregadas ao longo da história para poder satisfazer essas necessidades materiais. Então, como é que isso se processa? Eu falei o exemplo do robô. O robô é uma tecnologia utilizada para a satisfação material da sociedade. Em outros momentos, você tem ferramentas. Você imagina, por exemplo, vamos pensar na agricultura. Se utilizava o arado de madeira. O arado de madeira ele tem uma capacidade de escavar tantos centímetros de solo, então não alcança camadas mais profundas, então, consequentemente, a produção agrícola é mais baixa. Só que aí você tem, né, a necessidade crescente da população de se alimentar. E aí, lógico, você entra com uma inovação técnica, que é justamente o arado de ferro, que é mais pesado, ele vai mais fundo no solo, então ele pega as camadas mais férteis, você aumenta a produção agrícola e permite até, inclusive, um aumento maior da população. Então, são técnicas. O robô se enquadra na questão da tecnologia. Tá? Então, essa é a definição desses dois conceitos que são importantes para o entendimento desse modo de produção. Um outro conceito fundamental na teoria marxista é a ideologia. O que é ideologia? Ideologia é uma forma que as classes sociais, os grupos, usam para referenciar a sua realidade. Então, por exemplo, a burguesia. A burguesia tem uma ideologia dela, né? A ideologia da burguesia se fundamenta na valorização do trabalho. E aí você incorpora elementos, por exemplo, como uma questão moral, né? O indivíduo que não trabalha é vagabundo. Então, isso cobra do sujeito a necessidade que ele venda a sua força de trabalho para alguém para não ser classificado como vagabundo e, consequentemente, se tornar um elemento indesejável dentro da sociedade. Isso é um aspecto ideológico muito poderoso, né? E aí faz com que as pessoas elas naturalizem aquilo, ou seja, aquilo vira uma coisa que, sinceramente, você não busca mais explicações, certo? Então, a ideologia é isso. O Marx, por exemplo, ele vai desenvolver essa ideia, né, esse conceito de ideologia em duas situações. Primeiro, ele fala que a ideologia é uma falsa consciência, ou seja, uma classe social está mentindo para ela mesma, e depois ele matura isso, né, quando ele desenvolve um trabalho mais maduro, ele vai dizer que a ideologia é um conjunto de representações que uma sociedade, um grupo dessa sociedade elabora para ela entender e legitimar, justificar as suas próprias práticas sociais. Então, é um conceito importante e, no caso, a ideologia está localizada onde? Na superestrutura, certo? Isso, por exemplo, passa pelo ambiente escolar. A escola é um vetor ideológico, a igreja é um outro vetor ideológico, né? Os meios de comunicação são vetores ideológicos, certo? Então, eles vão difundindo isso, vão sugerindo. Interessante isso, nada é imposto. As coisas são sugeridas e as pessoas passam a reproduzir isso inconscientemente.
A mais-valia eu coloquei para vocês, né, brevemente, mas é exatamente isso. Mais-valia é aquela quantidade de trabalho que é apropriada pelo dono dos meios de produção. Então, como eu já havia posto, né, trazido o exemplo, se ele trabalha 8 horas por dia, né, e vamos fazer um cálculo aproximado, que 4 horas são necessárias para o pagamento do salário. As outras 4, como eu falei, são apropriadas pelo dono dos meios de produção, certo? Ah, mas isso aí pode variar? Pode. Se eu coloco mais tecnologia para a execução das tarefas, eu posso diminuir o tempo necessário para o pagamento do salário e maximizar o lucro. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma linha de montagem, né, tem um número X de operários, e nessa linha de montagem eu introduza máquinas mais sofisticadas, né, robôs, computadores, e isso faz, por exemplo, com que aqueles operários que antes desempenhavam uma tarefa em 4 horas para pagar o seu salário, digamos assim, para que pague o seu salário, o tempo necessário agora diminua para 2 horas. Aí eu vou me apropriar de 6 horas desse trabalho, ou seja, consequentemente eu aumento o meu lucro, certo? Então isso é uma característica da mais-valia. 2 outros conceitos extremamente fundamentais aqui, materialismo histórico e materialismo dialético, né? A dialética é um conceito importante dentro do pensamento marxista, então isso ajuda a compreensão também das transformações sociais. Então, o que acontece aqui? Como é que a gente vai operacionalizar isso? O materialismo histórico, o próprio nome já diz, como os indivíduos se organizam ao longo da história, daí o histórico, para a satisfação das suas necessidades materiais, o materialismo. E isso vai modificar ao longo do tempo e a gente aplica esse conceito ao modo de produção. Então, é uma forma histórica de satisfação dessas necessidades. Não é apenas uma produção material, não. É uma produção com vistas à satisfação dessas necessidades. E aí, o que vai variar? O que vai tornar esse elemento histórico? Porque, por exemplo, satisfação das necessidades materiais é uma coisa que existe desde sempre, né? A própria questão de se alimentar já é uma necessidade material. Mas, de qualquer forma, o que vai variar é a maneira como se organiza ao longo do tempo. Como é que esses indivíduos, então, vão fazer isso? Aí você vai ter, né, você tem situações em que, novamente, a questão das técnicas e de tecnologias estarão trabalhando, né, os indivíduos vão utilizar esses recursos para a satisfação dessas necessidades. E o materialismo dialético é exatamente o ponto que leva à transformação. A dialética, na teoria marxista, ela é importante, por quê? Porque nos ajuda a compreender exatamente o que é, ou melhor, como as sociedades se transformam. Nós temos, assim, uma explicação bem básica. Nós temos uma coisa chamada tese, que é a situação vigente. Aí temos o seu contrário. Dentro dessa tese, começa a aparecer, né, começa a surgir o que nós chamaríamos de antítese, ou seja, o contrário dessa tese. E do choque das duas, né, você tem uma situação de superação que seria a síntese. E aí é um sistema que vai, né, constantemente levando essa modificação. Aí como é que eu explico isso historicamente falando? A sociedade atual, né, ela se fundamenta na produção industrial, certo? Errado, porque hoje o setor mais importante é o setor de serviços. O setor industrial ele foi importante desde a Revolução Industrial, lá em meados do século XVIII, até o início dos anos 90. Hoje, as relações elas são pautadas muito mais pelas ideias do que propriamente pela transformação da matéria-prima. A transformação da matéria-prima ela perde importância em termos econômicos, não é que ela deixe de existir, mas hoje você, por exemplo, vou dar um exemplo muito interessante em relação a isso, que aí causa até espanto em muita gente. Você chega numa loja e vai comprar, suponhamos, um telefone celular, né? Tem lá um iPhone 10, 11, sei lá, 12, e ele custa tanto.
Aí você tem um Huawei com as mesmas características do iPhone. Ele custa a metade do preço. Ora, ambos os telefones, para serem produzidos, passaram por desenvolvimentos tecnológicos, por pesquisas científicas, para você ter os dois aparelhos. Mas por que o telefone da Apple é mais caro do que o da Huawei? Por uma razão muito simples. Apple é a marca, é a ideia. O que ela significa para o indivíduo, né? Vou fazer uma outra comparação. E aí é um mundo que a gente muitas vezes não consegue nem fazer ideia. Uma mulher chega, né, alguém, né, eu falo uma mulher por conta da bolsa, né? Então ela vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton, que é uma marca de luxo francesa. Uma bolsa custa 20 mil reais. 20 mil reais, sinceramente, você compra matéria-prima para produzir milhares, centenas de bolsas, né? Mas por que então? Porque você está comprando uma ideia, você está comprando uma marca, entendeu? Então, essa é uma situação que na sociedade hoje, né? Então, isso é muito interessante. A marca é um componente importante, mas a gente não sabe até quando. Por quê? Porque agora, nessa dinâmica pandêmica, as pessoas estão começando a abandonar essa perspectiva da marca e pegar, por exemplo, referências de sustentabilidade. Então, pode ser que, no futuro, nem a Louis Vuitton, nem a Apple sejam marcas tão valiosas quanto aquelas que trabalham com a ideia da sustentabilidade. Então, pode ser que você tenha, dentro dessa contradição, uma superação, né? Mesmo que não venha passar de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista, mas você pode ter, dentro dessa lógica, uma mudança, e é essa a questão da dialética, uma mudança de um capitalismo para um capitalismo mais humanizado, mais preocupado com o meio ambiente. Então, isso é muito interessante nesse quadro de análise, né? Por isso que o materialismo dialético é tão importante dentro da teoria marxista. Certo? E aí eu fui colocando aqui, né, as definições com maior, digamos assim, um pouco mais de aprofundamento, né? Então, olha, a forma histórica, o modo de produção, na qual os homens se organizam. Então, por isso, é histórico, né? Os indivíduos se organizam historicamente. Então, por exemplo, eu não posso, dentro de uma sociedade capitalista, ter mão de obra escrava. Ah, mas existe o trabalho análogo à escravidão. Não é escravidão, é trabalho análogo à escravidão. O escravo é propriedade. O trabalho análogo à escravidão significa um sujeito que ele se endivida, né? A partir das promessas que são feitas, ele é levado para trabalhar, as condições de trabalho são péssimas, ele não tem garantias trabalhistas, então a gente utiliza o termo até para facilitar o entendimento de alguém que é leigo no assunto para poder compreender, então as condições de trabalho desse indivíduo são terríveis, né? Então, imagina vocês, por exemplo, uma situação de um escravo trabalhando na indústria. Não tem a menor lógica, porque a indústria depende, né? E hoje o comércio depende de mercados consumidores. Então, quanto mais gente consumindo, mais interessante para quem produz. Né? Então, por isso que é histórico, né? Aí, como eu falei, isso aqui é um ponto que vocês têm que ter em mente, né? Essa influência, né? Eles se influenciam mutuamente, tá? A infraestrutura e a superestrutura, elas estão em constante diálogo. Isso é um ponto fundamental para o entendimento disso. Então, por exemplo, é incompatível a existência, suponhamos, de uma ideologia burguesa numa sociedade escravocrata. Tá? Então, não há possibilidade de você casar os dois elementos, ou de uma ideologia burguesa numa sociedade feudal. Né? O feudo é caracterizado pela existência de uma relação de produção servil. Né? O servo não pertence a ninguém, ele pertence à terra. Certo? Aí, como eu falei também das relações de produção e forças produtivas, né, formas de organização e exploração do trabalho. Então, a gente reforça isso aqui. Isso vai mudar ao longo da história e isso faz com que isso seja histórico. A mesma coisa em relação às forças produtivas. Lembrem-se, técnicas e tecnologias. Isso é importante por quê? Porque muita gente, tecnologia
um conceito, é um termo que a gente só utiliza após a Revolução Industrial dentro de uma transformação científica da sociedade. Antes é técnica. Técnica é você desenvolve uma determinada habilidade para confecção de um objeto ou de uma ferramenta. Tecnologia não, já emprega conhecimento científico para a produção daquilo. Tá? Então, por isso essa diferença, e isso é fundamental. Certo? A ideologia, eu até coloquei aqui, né, o exemplo, ó, ideologia burguesa, olha só, ideologia tem localização histórica. Então, mesmo que o Marx venha falar, né, por exemplo, ele tem uma obra famosa que é o Manifesto do Partido Comunista. Ele coloca que a lógica da história, né, é um manifesto, é um texto, é um panfleto, mas ele coloca assim, que a história da humanidade é caracterizada pela luta de classes. Ora, primeiro que o conceito de classe não se aplica indiscriminadamente ao longo da história. É uma novidade criada pela sociedade capitalista, onde você vai ter inicialmente uma burguesia e um proletariado. E aí, imaginem vocês, a ideologia burguesa, ela é histórica, ela está inserida na sociedade capitalista, onde você tem essa coisa chamada, né, essa classe social chamada burguesia. Então, por isso, o seu caráter histórico. Né? A mais-valia, e aí é uma característica do modo de produção capitalista, não existe mais-valia em outras formas de organização do trabalho. O servo, por exemplo, ele tem nas suas mãos parte dos meios de produção. As ferramentas utilizadas para o cultivo dos alimentos pertencem ao servo. As terras não, pertencem ao senhor feudal. Né? Então, nessa relação servo-senhor feudal, o que tem ali é um pagamento de um tributo pela utilização da terra ou de um moinho ou de outra coisa. Mas isso não é caracterizado como mais-valia. Por quê? Porque como o servo é o, digamos assim, o proprietário dos meios de parte dos meios de produção, né? Estou exagerando aí no conceito, mas de qualquer maneira apenas para facilitar o entendimento, ele não trabalha além do necessário para que esse seja, digamos, apropriado pelo senhor feudal. O senhor feudal cobra um tributo do servo. É diferente do trabalho assalariado, que eu estou vendo a minha força de trabalho para alguém, essa pessoa compra sabendo que ela vai lucrar mais do que aquilo que ela ganha, do que eu ganho. Né? Então, essa mais-valia acontece como? Meus queridos, tendo trabalho assalariado tem mais-valia. Não interessa se o cara ganha salário mínimo ou 100 mil reais por mês. Quem paga o salário ganha mais. E aí os materialismos, né, como eu falei, a questão da organização dessas necessidades, daquele momento, então, por isso que ele é histórico, tá? Nós não podemos pensar fora disso, certo? É essa característica dessa historicidade, né? E o dialético, como eu falei, processo evolutivo. Então, como eu tinha colocado antes, o Marx, como o Comte, eles pensam a história sempre através da superação de um sistema por um outro sistema mais avançado e assim sucessivamente. Então, essa história ela vai se modificando, ela vai avançando, né, a partir das transformações sociais, as sociedades vão se adaptando a essas novas realidades históricas, e aí o que a gente tem, evidentemente, é a presença dessa evolução. Então, isso é um ponto bastante interessante dentro do pensamento marxista. Eu trouxe aqui duas questões do Enem que tratam do marxismo, né? Eu coloquei já com a resposta, porque muitas vezes erra-se numa questão objetiva justamente pela má interpretação do texto e do enunciado. Eu já deixei isso muito claro em outros momentos, em outras aulas, né? Então vocês tiveram a oportunidade de ver isso. Então aqui eu tenho essa questão, né? É um texto do Marx, né? Prefácio à Crítica da Economia Política, e aí ele tem um texto, né? Está falando aqui da questão do materialismo, dessa coisa da transformação da realidade material desse indivíduo. Lembrar o seguinte, o trabalho em Marx não é ruim, não é visto como uma coisa ruim. O trabalho em Marx é uma forma de o homem transformar não apenas a sua realidade material, mas principalmente a natureza. Na percepção do Marx, o homem é o único ser que realiza esse movimento. Ah, mas e os castores quando fazem as represas? Ele faz por instinto. O homem age conscientemente. Essa é a diferença.
Então, o castor, quando faz a represa lá, depois de ter ruído os troncos, é uma questão instintiva que vai sendo passada de geração em geração, né, quase que como uma memória biológica. Aqui não, aqui o homem age conscientemente para a satisfação dessas necessidades e entra exatamente aquele aspecto que é crucial no pensamento científico, social do século XIX. A ideia do homem domar a natureza justamente por ter a razão ao lado dele, certo? E aí ele vai colocar aqui, ó, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista, então a preocupação dele é essa, faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Ora, se acabamos de explorar aqui que o proletariado, a mais-valia se constitui num processo de exploração dessa mão de obra operária, então está errado, né? Não pode ser pensado dessa maneira, né? A alternativa B, que é a correta, mas vamos lá. Então, a C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano, né? É interessante que o que a gente coloca o tempo inteiro é exatamente o fato de que essas forças produtivas elas estão em constante transformação. Então, consolidar significa estabilizar, sossegar o facho e permanecer do jeito que está. Só que, se eu estou falando de uma sociedade que vai, a partir da satisfação das necessidades materiais, se transformando ao longo da história, então não posso pensar num processo de consolidação. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Aqui a gente não está falando de sociedade civil, nós estamos falando de trabalho dentro do capitalismo. A sociedade civil, ela representa grupos de interesse dentro da sociedade. Então, não necessariamente, isso vai, obviamente, interferir na ação do trabalho do sujeito. A burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe. Olha só, dentro da teoria marxista, a burguesia ela tem um momento em que ela alcança a consciência de classe, quando ela faz a sua guerra contra a aristocracia. Aí são as revoluções inglesas, né, de 1640, depois a Revolução de 1688 e depois a Revolução Francesa. Colocaria também a Revolução Industrial, né? Mas na percepção do Marx, quem tem que tomar consciência de classe para a transformação da sua realidade é o operariado, certo? Então, né, aí por isso que aí sim a gente vai falar que a B, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Né? Por quê? Porque ninguém entrega nada, né? Não existe assim na natureza está ali posta. Não, mesmo as sociedades ditas mais primitivas, elas realizam trabalho para a satisfação das suas necessidades materiais, mesmo que tenha tudo à disposição. Entendeu? Né? Não existe, fazendo uma piada, né? Sou péssimo em piadas, mas não existe, por exemplo, um delivery de peixes e frutos numa sociedade indígena. Né? O alimento não sai da floresta e vai até a oca. O índio tem que se deslocar até a floresta para poder ter acesso a esse alimento. Né? Então, mesmo nessas sociedades ditas primitivas, primitivo eu estou usando aqui no fato de primeiro e não de atrasado, tá? Tenham bastante consciência em relação a isso, né? O homem executa o trabalho. Essa questão aqui, né, nós temos aqui falando exatamente sobre a apropriação, a instituição das relações de trabalho sob o capitalismo. Então, o texto fala da questão moral, né, vagabundos, pobres, né, a transformação da sociedade europeia com o advento do capitalismo. E aí o Marx, né, no livro Capital, que é a obra mais famosa dele, evidentemente, ele vai discutir exatamente como é que a sociedade feudal europeia se transforma na sociedade capitalista dos séculos XVIII e XIX. Né? Então, a primeira coisa é exatamente promover uma mudança das relações dentro dessa sociedade, né? Tanto as relações sociais quanto as relações de produção. Então, vamos lá. O enunciado da questão, né? As transformações econômicas e sociais costumam gerar profundas alterações no chamado mundo do trabalho. Então, olha só, prestem atenção nisso. A situação apontada por Marx refere-se ao processo histórico. Então, vamos lá. Das revoluções anticapitalistas ocorridas na Europa,
contra as quais a burguesia determinou severa repressão? Não, você não tem, né? Nesse contexto, ele está se referindo ao século XVI até o século XVIII. Então, é um arco temporal de aproximadamente 3 séculos, né? 16, 17 e 18, em que você tem transformações sociais. Então, você não tem revoluções anticapitalistas, porque na percepção do Marx, uma revolução anticapitalista só seria possível mediante uma organização de um partido do proletariado, um partido comunista que faria um processo revolucionário e aí instauraria, digamos, a chamada ditadura do proletariado, e seria um outro momento. Tá? Das revoltas operárias como o ludismo, não, gente, ludismo é uma reação dos operários à Revolução Industrial. Eles interpretaram o seguinte: a utilização de máquinas nas linhas de produção tirava o emprego dos trabalhadores. Então, obviamente, né, uma percepção mais imediata do processo diz o seguinte: o culpado do desemprego da massa trabalhadora, né, a responsável por isso é a máquina. Então, vamos destruir as máquinas e teremos nossos empregos de volta. Né? Lógico que não é isso. Né? A questão é muito mais ampla, mais abrangente e envolve a própria organização da sociedade. Então, por isso que não é o ludismo. É até também porque o ludismo é um fenômeno do século XIX. Né? Da Revolução Francesa, né, na qual os trabalhadores foram transformados em massa de manobra dos interesses burgueses, não. A própria burguesia francesa, ela precisa do operariado para poder fazer uma revolução contra a aristocracia. Né? Tanto é que você tem a disseminação de valores democráticos. Tudo bem que não vai ter uma transformação social radical da sociedade francesa pós-revolução, mas não é o contexto em questão aqui. Tá? A D é a correta, mas vamos lá. A E, da Revolução Industrial, quando os criminosos eram expulsos das fábricas e proibidos de trabalhar em outra ocupação. Gente, é talvez a alternativa mais absurda de todas, né? Claro que da Revolução Industrial, ora, o sistema, né, a máquina da Revolução Industrial, o processo da Revolução Industrial, ele não, obviamente, esses indivíduos considerados criminosos dentro dessa sociedade, eles não vão participar dessa sociedade, eles serão excluídos. E outra coisa, nos primeiros tempos da Revolução Industrial, dava-se preferência à mão de obra feminina e infantil. Né? Por quê? Porque era mais barata e, como as sociedades eram patriarcais, então o homem determinava, em última instância, o que deveria ser feito. Então, era uma relação de obediência. Né? Você apenas transferia para o chão da fábrica, para a realidade fabril, aquilo que existia dentro da sociedade, né? Dentro dos lares. Ou seja, o elemento masculino no topo dessa pirâmide de domínio, abaixo a esposa e filhos. Né? Então, não é. Agora, a ideia do cercamento dos campos, com certeza. Por quê? Porque os campos antes, eles eram livres para que todos os trabalhadores, né, assim, estou falando de uma sociedade rural, pudessem dali tirar o seu sustento. A partir do momento em que você transforma a terra em propriedade privada, tá, que o indivíduo só pode ter acesso mediante compra, então quem é que tem dinheiro para comprar terra? Ou a burguesia ou a aristocracia. O restante da massa vai ter que se deslocar para outros lugares para garantir o sustento. Aí você tem a aplicação de leis que condenam, né, o que eles chamam de prática do ócio, né, nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá, o vagabundismo. Né? Então, assim, as pessoas não poderiam ficar sem trabalhar, sob pena de serem presas. Então, nesse caso, né, o cercamento dos campos vai ser determinante para a formação dessa mão de obra operária. Ok, gente? Então, um grande abraço. Na próxima aula, aula número 5, né, da nossa sequência, nós trabalharemos com outro alemão, que é o Max Weber, e aí já vai numa linha diferente do Karl Marx. Ok? Até a próxima.